Olá, sejam todos bem-vindos a essa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. Convide seus amigos, familiares, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque é um tema maravilhoso. Hoje vamos falar sobre a verdade sobre a morte. E é um tema muito polêmico. Muitas pessoas acreditam de diversas formas no que acreditam, no que diz respeito à vida ou à morte. Certo? Muitos acreditam que ao morrer, muitos vão para o céu, já está no braço do Senhor, que Deus possa guardar, está em um bom lugar. Muitos acreditam que ao morrer, a pessoa já se torna ali uma estrelinha que está no céu a brilhar. Muitos acreditam que as pessoas que morrem, onde ela está num bom lugar, orando, intercedendo por nós. E o que é que as Escrituras diz acerca de tudo isso? As pessoas que morrem, ela pode se reencarnar sucessivamente, morreu e agora se encarna em um, depois morre, se encarna em outro e se encarna no que quer. Será que o que é que será que as Escrituras diz acerca desse tema? Então, pega a sua Bíblia, coloca ela em mão e vamos examinar o laboratório da verdade, a Bíblia Sagrada. Então, convido a você a estar com a Bíblia nas suas mãos e vamos juntos orar, porque nunca estudamos a Bíblia sem pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Oremos juntos. Nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra está em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Hoje iremos falar a verdade sobre a morte e convidamos o Teu Espírito para estar conosco e o mesmo nos conduzir a toda a verdade, pois o Senhor sente o desejo de querer nos salvar e o inimigo tem tirado de nossa mente, de nosso coração, o intuito de te buscar com urgência. E muitos têm buscado deixar para a última hora de sua vida. E às vezes, onde não há mais tempo. Fala aos nossos corações e aos corações dos teus filhos. E vamos, nesse momento, estudar a tua palavra. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Então, como já falamos, o que acontece a uma pessoa depois da morte? Muitas tentativas foram feitas para se responder a esta pergunta. Mas a maioria das explicações só conseguem aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto e a aumentar ainda mais as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta que produza segurança e só podemos encontrá-la na palavra de Deus. Quero aqui voltar a uma palavrinha que eu falei aqui, inferno. Muitos acreditam que esse lugar existe assim como se fosse um lugar ardente, queimando em chamas, ali onde as pessoas vão e ficam no tormento eterno. A Bíblia não mostra isso como doutrina nem como base bíblica. Aqui, inferno é uma palavra que vem do latim e no grego significa Sheol, certo? Ou no hebraico significa Sheol, perdão. Então, e todos eles, tanto inferno como Sheol, significa sepultura ou lugar dos mortos. Então, isso é o significado dessa palavra. Quando você chegar a ouvir alguém dizer vá para o inferno, como eu já ouvi muitas pessoas falar esta frase, significa vá para a sepultura, ou lugar dos mortos, certo? É uma forma até bizarra de ouvir, né? Mas é a realidade. Então, primeira pergunta: que material, para entendermos o sentido da morte, temos que entender primeiro o sentido da vida. Então, que material Deus usou para criar o ser humano? Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Abra a sua Bíblia, o laboratório da verdade.
Gênesis capítulo 2, verso 7. E aqui nós lemos: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vem cá um pouquinho. Deus fez o homem de quê? Do pó da terra. Nós somos o quê? Pó da terra. Mas e essa vida? Significa isso aqui, ó. Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e nós passamos a ser alma vivente e não a ter uma alma. Nós somos uma alma. Então, a primeira pergunta que fala: que material Deus usou na criação do ser humano? Então, ele usou o pó da terra e soprou em seu nariz fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Entendidos até aqui? Vocês estão comigo? Deus seja louvado. Segunda pergunta: como a Bíblia se refere à alma? Então vamos entender um pouco mais sobre esse sentido. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. E aqui nós lemos: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. E a alma que pecar, esta morrerá. Então Deus está dizendo aqui que todas as almas, ou todas as pessoas, são dele. Gênesis 46, 27. Gênesis, vá lá para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 46, versículo 27. Aqui estudamos a Bíblia na hora. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Vamos para Deuteronômio, agora, o quinto livro da Bíblia, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Versículo 22. Aqui vemos que em Gênesis mostrou que todas as pessoas que foram à casa, que foram da casa de Jacó, foram 70. Vejam bem o que é que fala aqui, ó, em 10, 22 de Deuteronômio. Com 70 almas, olha que lá se tratou de pessoas, e agora, ó, com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Então, aqui explicando, lá está falando de pessoas, aqui almas, e os dois são um só. Alma significa pessoa e pessoa significa alma. Então, como a Bíblia se refere à alma? Então, alma significa pessoa. Você é uma pessoa. Eu aqui sou uma pessoa ou uma alma vivente. A Bíblia não trata de alma morta, certo? Sempre vai aqui apresentar alma vivente. Então, o que acontece com a pessoa ou a alma quando ela morre? Eclesiastes, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, 7. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, verso 7. E aqui nós lemos: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, aqui, o fôlego de vida está sendo traduzido como espírito, que está em letra minúscula. Se fosse letra maiúscula, tratava do Espírito Santo, mas é letra minúscula. Então, aqui se trata do fôlego de vida, certo? Então, resposta:
O que acontece com a pessoa ou alma vivente quando ela morre? Primeiro, o espírito ou fôlego de vida ou ar volta para Deus, que está em Eclesiastes 12:7. O corpo volta a ser o quê? Pó, como é apresentado em Gênesis 3, versículo 19. E a memória é entregue ao esquecimento, como está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Vou fazer a leitura para vocês entenderem. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles de recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em nenhuma coisa ou alguma coisa debaixo do sol. Então, para onde vai a pessoa ou a alma após que morre? Em Eclesiastes 9, versos 5 e 10, ou seja, 5 eu já li e vou ler o versículo 10. Aqui nós lemos: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o além, para onde tu vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, para onde vai a pessoa ou a alma vivente assim que morre? O esquecimento. Não há memória, não há sabedoria, não há nada abaixo do céu. Essa pessoa não tem mais parte em coisa nenhuma, certo? Mas Flávio, no livro de Jó, vamos ver aqui ainda no livro de Jó, para termos mais uma certeza do que esse texto está nos falando. Jó, capítulo 7, verso 9 e 10. Olha que verdade interessante. Tal como uma nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, morreu, jaz no esquecimento. Essa pessoa não volta mais a este lar. Só na volta de Jesus é que vai vir a oportunidade. Se a pessoa morreu em Cristo Jesus, ela vai ressuscitar para a vida. Mas se não morreu com Cristo, ela vai ressuscitar só na segunda ressurreição, para a destruição eterna dos ímpios. Então, essa pessoa assim que ela morre, ela vai para o céu, vai para o inferno, vai ficar flutuando no espaço, como assim as pessoas falam? A Bíblia está dizendo que ela vai direto para a sepultura. Tá certo? Então, os mortos têm conhecimento de alguma coisa? O texto bíblico acabou de dizer que não. Não tem conhecimento de coisa alguma do que se faz abaixo do sol. Então, não é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Vamos ler este texto. Está em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. E aqui nós lemos: porque os tais são falsos apóstolos, capítulo 11, verso 13. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, então ele tem poder para se personificar em seres viventes, em seres humanos. Então, em tais manifestações assim, a pessoa que morreu, a Bíblia diz que ela não volta. Se você viu, se aconteceu o fato de você que está estudando conosco a palavra de Deus, se você já viu em algum momento de sua vida uma pessoa que já se foi há muitos anos, saiba desde já, meus amados, não estou querendo aqui causar uma confusão em sua mente, nem lhe fazer com que venha causar algum choque. E às vezes a pessoa tinha aquele desejo grandioso de poder ver aquela pessoa novamente que morreu, e ao ver fica feliz,
mas saiba que pela palavra de Deus, aqueles que já morreram e você chegar a avistar, é Satanás que está personificado naquela pessoa que já morreu. É duro, mas é a verdade. Porque é melhor você sofrer com a verdade do que se alegrar com a mentira. Porque a verdade vai lhe trazer a esperança de seguir o caminho certo. Embora que seja um pouco duro, mas você vai entregar a vida a Jesus. Você vai querer exatamente andar nos caminhos da verdade. Agora saiba da esperança que nos cabe. Aquele ser que nós amávamos muito. Se ela morreu com Cristo, vamos ter a oportunidade de reencontrá-la se nós fizermos a vontade de Deus para viver a eternidade ao seu lado. Agora, se a pessoa que morreu não seguir os caminhos de Cristo e você também andar distante do caminho do eterno, ela vai se perder e você também. E não vai ter chance de desfrutar a verdade alguma e nem outro céu, nem outra terra. Então, quando seguimos a Jesus e entregamos a vida a Ele e seguimos os seus propósitos, temos a esperança de viver um novo céu e uma nova terra, os quais habita a justiça, nos quais habita o Senhor Jesus e todos aqueles que irão ser salvos para a honra e glória do seu nome. Então, eles não desejam que entendamos Satanás, ele não tem o desejo que nós entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, muitos querem ter a oportunidade de salvação depois que já morreu. Para quem morreu, acabou. A oportunidade era até enquanto estava vivo. Se enquanto estava vivo entregou a vida a Cristo, louvado seja o Senhor. Se não, misericórdia e lamento. É isso aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega-te a Cristo enquanto você está com consciência, porque no estado de inconsciência não tem mais oportunidade. Então, quem unicamente possui imortalidade, está no livro de 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 16. Quem possui imortalidade? Porque o inimigo tem colocado na mente dos seres humanos que morreu ali, vai para se encarnar, vai para o céu, vai ficar vagando. Então, nós não somos seres imortais, nós somos mortais. Morreu, pó. Não é feito Jesus. Jesus, ele morreu e ressuscitou porque ele é imortal, ele é Deus. E o texto aqui fala, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aqui se trata de Deus, é o único que possui imortalidade. Sobre que condição o homem conservaria sua imortalidade? Jesus nos deixou uma condição. Está em Gênesis capítulo 2. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E aqui nós lemos: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual era a condição? Obedecer. A condição era obedecer e não comer do fruto que Deus tinha dito que não era para comer. Mas sabemos que Eva comeu e assim ofereceu ao seu marido. Então, qual foi a condição? Sobre que condição o homem conservaria sua imortalidade? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. Era esta a condição, ser obediente. E Deus também deseja que eu e você sejamos obedientes à sua palavra. Tudo aquilo que Ele nos ensina por meio das Escrituras Sagradas,
Ele quer que eu e você assim o siga de corpo e alma. Ele quer que nós nos entreguemos totalmente. O que o pecado ocasionou ao ser humano? O que foi que o pecado ocasionou ao ser humano? Em Romanos capítulo 5, verso 12, olha bem o que foi que o pecado ocasionou ao ser humano. O que a desobediência ocasionou ao ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12. Abra sua Bíblia em Romanos 5, verso 12. O que foi que o pecado proporcionou ao ser humano? Romanos 5, 12. Aqui nos diz: porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que foi que o pecado trouxe para os seres humanos? A morte. Agora, Romanos 6, 23. Nós lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, segundo o que lemos em Romanos 5,12 e Romanos 6,23, o que o pecado ocasionou ao ser humano? O pecado trouxe o quê? A morte, que por sua vez passou a todos os homens. Então, a morte passou a todos. Eu estou sujeito à morte, você está sujeito à morte. Mas louvado seja o Senhor Jesus por meio de sua palavra. Cristo Jesus morreu para nos oferecer a salvação. E todo aquele que nele crer não há de morrer, mas terá a vida eterna. Porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Está no Evangelho de João 11, versículo 25. Amém? Mas abra sua Bíblia no Evangelho de João 11 e vamos ler aqui como é que Jesus considerou a morte. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 11 a 14. Amém? Evangelho de João, capítulo 11. E aqui nós lemos: isto dizia depois e lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo do sono. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, como é que Jesus considerava a morte? Jesus afirmou que a morte é um sono. Então, é um estado de inconsciência. Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Até quando eles vão permanecer na sepultura? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E aqui lemos: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Jesus, as pessoas que vão permanecer na sepultura até a volta de Jesus. O som da trombeta, ele vai despertar até aqueles que não têm mais tímpanos, aqueles que já dormem, jazem no pó da terra. Até eles ouvirão o som da trombeta de Deus. Glória a Deus e aleluia. Eles vão ouvir, até os ouvidos de quem já morreu vão ser reconstituídos para ouvir o som da trombeta de Deus, e eles ressuscitarão para viver a eternidade ao lado do Senhor Jesus. E no Evangelho de João, capítulo 5, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5,
verso 28 e 29. E nós lemos: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. De que lado você vai querer estar? Do lado do Senhor Jesus? Do lado de quem está praticando o bem ou do lado de quem pratica o mal? De que lado você estará no dia da volta do Senhor Jesus? Eu quero estar do lado do bem, do lado daqueles que fizeram a vontade de Jesus, do lado daqueles que viveram, entregaram a vida para viver ao lado de Cristo Jesus. Esse é o sonho e o desejo que eu tenho para você. Amém? Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus. Qual será a recompensa dos que praticarem ou participarem da primeira ressurreição? Então, vai haver duas ressurreições. A primeira é a que vai viver a eternidade ao lado do Senhor. E a segunda ressurreição é aqueles que vão ressuscitar mais para a vergonha e horror eterno. Então, qual será a recompensa? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53, e aqui nós lemos: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém! Louvado seja o Senhor! Então, no momento em que Jesus voltar, aqueles que estiverem com Cristo serão transformados, renovados e levados para viver a eternidade ao seu lado. E a morte já não mais existirá, como assim a palavra de Deus falou agora. Então, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida, num abrir e fechar de olhos. Diante de toda essa maravilha que acabamos de estudar, meus amados, o que é que vai agora permanecer em teu coração? Aquilo que você acreditava, que os teus avós, teus antepassados, ou até teus pais mesmo agora falavam? Ou você vai acreditar no que assim diz o Senhor, que você aprendeu hoje? Você vai acreditar que os mortos vão para o pó da terra? E que só na volta de Jesus, aqueles que fizeram a vontade dele serão ressuscitados e transformados para viver a eternidade ao lado do Eterno? De que crença, que doutrina agora vai permanecer em teu coração? Aqui vamos recapitular o que aprendemos hoje. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. E ele não tem uma alma, ele é uma alma. A alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser pó. E o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Você crê? Agora fazer uma pergunta para você. É o momento do chega mais perto. Você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Se você crê, amém. E se você não crê, ore a Deus para que o Espírito Santo de Deus lhe convença acerca das verdades, para que você possa crer, acreditar e viver os ensinamentos do Senhor Jesus. Você crê que a morte é um sono e que os justos mortos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Eu creio. Eu creio de ver muitos parentes meus. Eu orei pela vida deles
eu creio e confio de vê-los na volta do Senhor Jesus. Você reafirma a sua aceitação de Cristo como seu Salvador? Você deseja obedecer-lhe em tudo e por ocasião da sua vinda receber a imortalidade? Se você assim crê, aleluia e glória a Deus por tua vida. E que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa se firmar em toda a verdade contida na Bíblia Sagrada, no que assim diz o Senhor, e não o que assim diz o pastor, evangelista, obreiro, padres. Acredite no que assim diz o Senhor, o pastor divino, Jesus Cristo. Ele tem o desejo de te salvar e de te remir. Diante de todas essas verdades, diante da tua aceitação ao lado de Jesus, fecha teus olhos e vamos juntos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor. Obrigado por tuas verdades que o Senhor tem implantado em nosso coração. Perdoa nossos pecados e nos ajuda cada dia a entender, compreender e viver as tuas maravilhosas verdades. Perdoa nossos pecados e obrigado por tudo, ó Pai, por nos ensinar a verdade sobre a morte. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, como está escrito na palavra de Deus, que o justo viverá pela fé. Então, todas essas palavras que você tem aprendido são o que Jesus quer para a tua vida e a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Próximo estudo, a nova terra. Iremos aprender sobre a nova terra que a palavra tem nos apresentado, onde é, como será. O Senhor assim nos ensinará. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e vamos juntos nesta caminhada. Jesus está voltando. Amém?